Olá, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o evangelista Tony Lima. Deus seja louvado. Engrandecido é o grande nome do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui nesta manhã compartilhar uma palavra que Deus tocou no meu coração, para que eu tenha uma certeza que vai tocar o teu coração também no nome do Santo Jesus. Mas antes de nós lermos esta palavra, antes de nós começarmos a ministrar esta palavra, eu te peço, se inscreve aí no canal, dá o teu like, o teu joinha, compartilha este vídeo para que vidas possam ser alcançadas também no nome do Santo Jesus, amém? Deus seja louvado, agradecido é o grande nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Mateus capítulo 10, verso 32 e verso 33, o Senhor Jesus Cristo, ele relata uma palavra, certo? Que ele diz assim, Mateus capítulo 10, verso 32 e 33 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Verso 33, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, engrandecido é o grande nome do Senhor e Salvador. Meus irmãos, eu quero só relembrar que no livro de Amós, o profeta Amós, no momento que ele foi levantado como profeta, Israel estava passando por grandes batalhas espirituais, aonde pessoas estavam virando as costas para o Senhor, onde pessoas estavam deixando de adorar a Deus, buscando a outros deuses, deixando de cultuar o Senhor e cultuando outros deuses. Trazendo esta palavra para hoje, esse relato bíblico para hoje, não é diferente, irmão. Muitas pessoas viraram as costas para o Senhor, muitas pessoas deixaram de cultuar o Senhor, estão adorando outros deuses. Na época, os deuses de Baal, Mamon, né? Glória a Deus, aleluia. Hoje esses deuses, irmão, são casas, carros, bem materiais. Pessoas que quando estavam no lamaçal de pecado, pessoas quando estavam caído, derrotado, Deus deu uma nova chance. Assim como o salmista no Salmo 40, ele diz: e o Senhor se inclinou para mim, tirou-me de um lago de charco de lodo, né? Ali Davi ele estava totalmente atolado. Davi ele era caído, derrotado, mas ele clamou ao Senhor e o Senhor se inclinou para ele. Se nós olharmos em toda a passagem bíblica, é o único relato que Deus se inclina para o homem. Então, meus irmãos, quando a pessoa se inclina, é sinal que ele se levantou, ele estava sentado. Então, é uma honra muito grande Deus se levantar do trono e se inclinar para ouvir um clamor, para ouvir uma petição de um homem pecador, né, irmão? Então, Deus, ele se inclinou para Davi, assim como também se inclinou para a minha vida e para a sua vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui porque nós reconhecemos quem Deus ele é, a sua existência, né? Porque Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas muitas pessoas, assim como na passagem ali na época de Amós, muitas pessoas de Israel deixaram de acreditar no Senhor, começaram a fazer coisas errantes e o pecado se multiplicou. Mas trazendo esse relato bíblico para hoje também, muitas pessoas esqueceram da onde Deus lhe tirou e hoje estão adorando seus bens materiais e deixando de adorar a Deus. Mas, meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa, que a cobrança ela vem, é igual um boleto, ele vai chegar, certo? A cobrança de Deus também, ele chega porque ele é justiça, ele é amor, meus irmãos, mas ele é justiça também. E Deus ele faz justiça por causa, tanto ele faz justiça com o ímpio, como ele faz justiça também com a sua igreja, meu irmão.
Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Deus, Ele está vendo tudo, meus irmãos. Não adianta nós fazermos coisa errante escondido do pastor, do irmão, da igreja, em modo geral. Mas Deus, Ele está vendo, porque Elias, ele se escondeu dentro da caverna, mas ele diz: Elias, sai daí que eu estou te vendo. Então não adianta se esconder. O certo, irmão, o correto é nós voltarmos para o Senhor, se arrepender, porque em Provérbios capítulo 28, versículo 13, o sábio Salomão diz que aquele que não reconhece o seu pecado, ele não prosperará nessa terra e não alcançará a vida eterna. Mas aquele que reconhece o seu pecado, pede perdão a Deus e se aparta dos seus maus caminhos, ele prosperará nesta terra e alcançará a vida eterna. No livro de Amós, capítulo 3, verso 7, Amós diz, Deus fala através do profeta Amós, dizendo que o Senhor, Ele não faz nada sem antes avisar os seus servos e os seus profetas. Então o povo ali estava fazendo algo que não estava agradando a Deus, mas ali Deus levantou o profeta Amós para anunciar o povo a se arrepender, assim como também levantou Jeremias, assim como também levantou, glória a Deus, aleluia, Ezequiel, Deus seja louvado. Mas ali o povo não dando lugar, não dando ouvido à palavra de Deus através do profeta Jeremias, Então o próprio sacerdote Bazu, quando ele estava ali, Jeremias pregando no templo, chegaram aos ouvidos de Bazu, que era o sumo sacerdote ali do templo na época, chegaram aos ouvidos dele dizendo que Jeremias estava amedrontando ao povo. Não é amedrontando, é porque o povo hoje está acostumado, nem todos, mas hoje o povo, a nação tem trocado os valores, trocando a verdade por mentira. As pessoas contam mentira e o povo acredita. No dia que você conta uma verdade, eles não acreditam, porque ele já está acostumado. As trocas de valores são grandes. A Bíblia diz: por a iniquidade se multiplicar, o amor de muitos esfriarão. Mas ali Bazu vai, em vez de falar com Jeremias, porque Jeremias está anunciando que o povo rebelde volte ao Senhor, se arrependa, para que não entre em cativeiro, não venha ser preso por Babilônia. Mas ali Bazu, o sumo sacerdote, irmão, que vai ali esbofeta Jeremias e ainda coloca amarrado, e passa a noite ali amarrado na porta do templo principal, que é a porta de Benjamim, e ali passa a noite ali para ser humilhado. Os profetas, irmão, de hoje, que é profeta, eles são humilhados, são rejeitados, assim como Jesus foi, Mas hoje tem pessoas que querem profetizar, não que vem de Deus, mas sim o que o povo quer ouvir. Esses não são rejeitados, porque estão profetizando para o ego do ser humano, mas e muitas das vezes profetizando e relatando aquilo que Deus nunca falou e nem está escrito na Bíblia. Mas essas pessoas aí, se não se voltar a Deus, Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, meus irmãos, no livro de Amós, Deus ele avisa o povo. Então, no livro de Mateus capítulo 24, nós olhamos que ali Deus ele começa a falar com o povo, A Bíblia diz que Jesus vem saindo do templo e Mateus 24, verso 6 diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus, ele saindo do templo, os discípulos, ele olha para aqueles prédios e diz: mais que prédios bonitos, Mas Jesus, ele diz que não ficará pedra sobre pedra. Ele diz que ainda vai acontecer, certamente ouvirei
rumores de guerras. Então, se nós olharmos, irmão, hoje, a palavra de Deus está se cumprindo. Se nós olharmos aí esses países em guerra, né? Nação brigando contra nação, reino contra reino, né? Poder contra poder, tudo isso brigando por território, tudo isso brigando por poder, né? Mas o nosso maior poder é Jesus Cristo. A nossa maior vitória, conquista é Jesus. Então, trazendo essa passagem bíblica que nós lemos aqui em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, que o Senhor Jesus Cristo ele diz que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Meus irmãos, eu quero trazer esta palavra para ti, porque hoje dá-se início hoje de um debate, né, a respeito de evangelizar, a respeito de sair nas ruas. A notícia é essa: hoje começa o debate, a iniciativa da lei de proteção doméstica no Senado da República, que contempla prisão religiosa por pregar em horas impróprias, cessão às congregações que têm um grande volume no momento de celebrar sua adoração, sanção aos que andam nas ruas e visitam casas, incomodando pedestres e violando a integridade da família. Meus irmãos, essa palavra ela está a ponto de se cumprir a respeito do que vai ser decretado no Senado hoje. Pessoas que estão com autoridade na mão terrena, eles estão com a lei para debater se afirma ou não afirma a respeito de evangelizar. Mas Jesus ele disse, né, que nós devemos levar esta palavra até os confins da terra. Irmão, cada dia mais a palavra de Deus está se cumprindo. No livro de Amós, Deus ele diz que ele não faz nada sem antes avisar. No livro de Mateus capítulo 24, ele diz que haverá brigas, guerras, está se cumprindo, meus irmãos. E agora eles estão em mão para debater hoje no Senado se pode ou não evangelizar. Eles acham isso, irmão, como uma ameaça, eles acham isso como invasão, né, doméstica. E se for comprovado, se for confirmado, se for aí batido o martelo que é proibido evangelizar, ir às casas, né, trazer a palavra de Deus que cura, que liberta, que salva. Se for decretado lei, se afligir a lei, pode ser preso, né, irmão? Agora, trazendo lá na igreja primitiva, quantas pessoas foram presas? Quantas pessoas morreram, foram perseguidas por amor ao Evangelho? Meus irmãos, de todo o meu coração, eu me alegro com tudo isso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela está se cumprindo em nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, que só Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. Está na hora de nós se voltarmos para Deus, irmão. Está na hora de nós buscarmos ao Senhor. Com esse decreto, com essa situação que se encontra agora na mão de pessoas que estão com poder aqui na terra, mas o nosso maior poderoso é Deus. E aí, você vai deixar? Porque nós temos um Deus que Ele ainda responde às nossas orações. Nós temos um Deus que Ele ainda decreta. Mas a igreja, ela tem que orar, buscar a face do Senhor. Só aceitar Jesus e dizer que é crente é fácil. Eu quero ver você ser cristão.
porque crente até o diabo é. Eles tanto crêem que o inferno estremece. Enquanto pessoas tem por aí que têm aceitado a Cristo, têm confessado, mas a vida não mudou. A vida continua a mesma. Por quê? Porque não busca ao Senhor verdadeiramente. Não tem Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Porque no livro da Epístola de João, na primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 8, a palavra de Deus diz que aquele que diz que tem amor, glória a Deus, aleluia, aquele que diz que conhece a Deus e que não tem amor é mentiroso, porque Deus, ele é amor, e a humanidade, ela está perdendo esse amor. A humanidade está deixando-se ser vencida. Meus irmãos, nós como igreja, nós devemos colocar o nosso joelho no chão, orar um pelos outros, orar pela humanidade, orar por tudo isso que está acontecendo, porque Deus, ele ainda responde. Porque o povo de Israel, quando foi preso, levado em cativo por Babilônia, depois de 70 anos, Deus ainda trouxe o seu povo. Deus, ele fez a mim e você, irmão, imagem e semelhança a ele. Não para nós sermos pecadores, para nós acabarmos aquilo que Deus fez. Porque Deus, ele fez o céu e a terra, lá em Gênesis capítulo 1. E a humanidade está acabando, está destruindo, e ao mesmo tempo se destruindo só. Então, irmão, Deus, ele fez para nós adorarmos a ele. Deus, ele nos fez para glorificar a ele. Então está na hora de você colocar o seu joelho no chão, buscar a face do Senhor no pó, se humilhar, chorar na presença dele. Porque muitas das vezes você tem ido até o homem, sabendo da resposta já, mas mesmo assim ainda continua se humilhando ao homem. Está na hora de você se humilhar a Deus. E aí, você vai retroceder ou vai ser firme? Porque Jesus, ele diz em Mateus capítulo 10, no verso 32 e 33, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E aí, vai negar Cristo? Porque se você negar agora nesse ato, a qual a humanidade está precisando da tua oração. Todos nós precisamos de Deus, mas a maneira de nós falarmos com o Senhor é em oração. Amém? E aí, vai negar o Senhor? Porque se negar, ele diz na sua palavra, eu negarei no grande dia diante do Pai. Vai confessar o Senhor mesmo em meio à luta, à perseguição? Estevão, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que tem a presença de Deus, ele é apedrejado e vê o céu aberto, certo? Então, meus irmãos, Estevão sendo apedrejado e pregando o Evangelho e pedindo que Deus perdoe eles. Jesus na cruz, ele diz, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que diz. É forte, meus irmãos. Está na hora de nós voltarmos ao Senhor e orar, se humilhar. Que nós venhamos, não venhamos negar o Senhor, mas que nós venhamos propagandar, mesmo em meio à perseguição e à luta, que nós venhamos evangelizar, para que vidas venham a ser renovadas e restauradas. Amém? Quero orar pela tua vida. Bendito Deus, eterno Pai, graças eu te dou, Senhor, meu Deus, dá força, fortalece, Senhor, meu Deus, a tua igreja, a tua humanidade. Pai, mesmo em meio a essa perseguição, esta luta, Senhor, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, venha nos dar força, Senhor, sabedoria. Pai, o Senhor é que bate o martelo, Senhor, meu Deus, vai de encontro agora, Senhor, meu Deus, ali, Senhor, naquele Senado, Senhor, meu Deus, repreendendo todo o mal, porque a tua Bíblia, a tua palavra diz, meu Pai, que um bom governo, Senhor, meu Deus, as pessoas se alegram, Senhor, meu Deus, mas o mau governo, o povo chora. Pai, no nome santo de Jesus, eu creio que ali no meio, Senhor, daquelas pessoas, Pai, a qual hoje vão relatar essa situação, Pai, tem pessoas de bom coração, vai de encontro, Pai, no nome santo de Jesus, eu entrego em cada um em tuas mãos, Senhor, dá força, fortalece a tua igreja, e aqui eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não se esqueça de inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, dar o teu joinha, amém? Glória a Deus.